Para finalizar agora, nosso quinto palestrante passa a palavra para o professor Paulo Saldiva. Ele é médico, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, especialista em fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias, saúde ambiental, várias outras coisas aí, né, professor? E até muito recentemente era também o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Paulo Saldiva, por favor. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todas as pessoas que compartilharam esse espaço comigo. Paola, Esther, o Calil, Esper, e também a todos que estão ouvindo, a gente vendo, e agradecer também à Pró-Reitoria de Pesquisas da USP que me deu a oportunidade de estar aqui falando com gente tão sabida. Eu sou um patologista, né? Então, um patologista, ele tem duas funções: fazer diagnóstico, né, de algumas doenças e, ao mesmo tempo, entender a patogenia das doenças, como é que as doenças progridem. Para você fazer, como é que é o diálogo, por exemplo, do vírus com as células, a resposta dos diferentes tecidos às células, a história natural como a doença evolui, como é que surge, quem entra primeiro, quais são as consequências, para que lugares esse vírus vai, onde ele se esconde, quais são os mecanismos de evasão imunológica que ele faz, a gente precisa ter tecido humano. E existe no mundo um descompasso, quer dizer, ainda é necessária a coleta de tecido pós-mortem, tanto para a descrição da doença, quanto para entender o diálogo do vírus com os tecidos que são infectados. O problema num vírus como esse, que tem um nível de infectividade 3, ou seja, é um nível biológico de proteção 3, é a dificuldade, é o risco para a equipe fazer esse tipo de exame. Então, existe um descompasso entre o número de pessoas que adoecem, infelizmente, uma proporção não desprezível, grande, morre, mas tem muito pouca autópsia. Por exemplo, por que autópsia? O vírus vai para o miocárdio, você vai fazer uma biópsia miocárdica no indivíduo infectado? Não dá. Ele vai para o cérebro e ele entra por onde? Ele entra pelo epitélio olfatório, ele pode entrar no nervo vago, que inerva o pulmão e subir ascendentemente, ou ele atravessa a barreira que separa o sangue do sistema nervoso, do líquor. Como é que ele faz isso? Quais são as chaves que ele usa para abrir essas barreiras? Enfim, ainda tem um espaço para autópsia. Então, nós resolvemos fazer isso. Fazer a autópsia desses pacientes, e para tal, a gente se preparou para fazer, a gente já vem trabalhando há um tempo dentro da Faculdade de Medicina, para fazer a autópsia minimamente invasiva, que é uma autópsia que é basicamente você utilizar algum método de imagem, a gente usa predominantemente o ultrassom, e com agulhas maiores do que aquelas que você coloca em vidro, você extrai fragmentos de vários órgãos. Uma parte vai para estudos in situ, quer dizer, você olha no microscópio e usa as técnicas moleculares para localizar o vírus e colocalizar a resposta das células circunjacentes que estão em torno dele, para saber quem que ativou, quem que chegou, quem foi chamado, né? E, ao mesmo tempo, você pode usar métodos moleculares e estudar, digamos, a expressão de genes e detectar o vírus, por exemplo, por PCR, quer dizer, é um swab um pouco mais agressivo. Bom, com isso, a gente cobre o corpo com plástico, dá até para entregar para a família depois. É mais fácil higienizar uma superfície plástica lisa do que você higienizar um corpo com seus orifícios, reentrâncias, pelos e outras coisas desse tipo. E com isso, nós construímos nós estamos hoje com 40 pacientes autopsiados, talvez a maior série do mundo, representando vários órgãos: cérebro, coração,
pulmões, fígado, baço, rins, pâncreas, tireoide, gônadas, tecido muscular respiratório, tecido muscular esquelético, gordura, porque é uma chance dele se esconder no adipócito, porque ele tem, o receptor tem AC2, e pele. Bom, a gente já tem uma ideia boa do que acontece. Ele é um vírus bastante agressivo para o epitélio respiratório, muito mais agressivo do que o H1N1, que nós também tivemos da influenza, a variante da influenza. Ele promove uma lesão da barreira fina que separa o sangue do ar numa superfície alveolar. Para você ter uma ideia, para quem está ouvindo a gente, nós nos mantemos vivos a partir de uma superfície de 150 metros quadrados, onde a gente separa o oceano, que é o nosso sangue, que a gente represou para poder sair do meio aquático, e a rua, por 30 centímetros de tubo, que são as vias aéreas, e uma membrana fina menor que 1/1000 de milímetro. Ao lesar o epitélio, o endotélio, o que reveste o sangue, os pequenos capilares, também se rompe, e, num caso grave, esse conteúdo do plasma extravasa para dentro do alvéolo e o indivíduo começa a se afogar em si próprio. Então, isso é chamado dano alveolar difuso, que progride rapidamente para a fibrose. Nós sabemos que essa progressão para a fibrose, no caso do SARS-CoV-2, é muito rápida. Você pode perder o pulmão com fibrose importante em 10 dias nos pacientes que vão para óbito. São a exceção, felizmente é a exceção, mas pode acontecer. Nós temos uma amostra de pacientes que vai de 6 meses de idade a 90 anos, passando por adolescentes de 11, 15 anos, e alguns desses não têm comorbidade associada. Então, por que aconteceu isso? Esses casos anormais também fornecem pistas para que você saiba mecanismos de vulnerabilidade. Nós temos também utilizado muito a penetração do vírus no cérebro. E, por sorte, nós temos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, graças ao apoio de vários atores, instrumentos de ressonância magnética, tomografia, capazes de fazer angiografia e estudar, fazer procedimentos que não eram possíveis de serem feitos em vida. E esse biorepositório que está sendo construído, ele vai ser compartilhado generosamente com pesquisadores do Brasil e de fora, desde que exista uma boa pergunta e sejam feitos atendidas as manifestações éticas. O vírus tem uma característica diferente dos outros. Ele promove um excesso de coagulação no sangue, mas ele forma pequenos trombos. Raramente ele faz tromboses grandes, visíveis a um exame arteriográfico. Ele só vai aparecer no microscópio. Isso dá aqueles dedos, aquelas lesões na pele, que são chamados dedos do Covid, e também dá no pulmão. E isso ajuda a piorar a insuficiência respiratória. Embora a doença seja predominantemente alveolar, uma parte, em alguns pacientes, uma parte substancial da falta de oxigenação é feita não porque o ar não chega porque tem fluido inflamatório nos alvéolos, é porque o sangue não passa. Mesmo que o ar chegue, então você tem uma disfunção da relação do encontro, que devia ser harmonioso, entre ar e sangue no pulmão. E isso indica a possibilidade, por exemplo, já saíram protocolos disso, já com algumas publicações, da anticoagulação precoce num determinado grupo de pacientes. Não uma anticoagulação plena, mas uma redução do potencial coagulativo do paciente. Bom, então, alguma coisa já está saindo e algumas outras coisas vão servir para longo prazo para poder melhorar a biologia desse vírus. Uma outra coisa que a gente faz começou por um grupo que uma dos braços é o Instituto de Estudos Avançados, é criar instrumentos de geolocalização dos casos e das mortes, que minera esses dados e coloca mapas atualizados em diferentes janelas de tempo. Ou seja, como em tudo na cidade de São Paulo, existe uma heterogeneidade espacial do risco, tanto de contrair a doença quanto de falecer.
para variar, o risco atribuível de morte, o coeficiente ajustado de mortalidade na cidade de São Paulo varia até 10 vezes conforme a região da cidade. Ou seja, o código de endereçamento postal nos parece ser tão importante quanto o código genético dessas pessoas, por fatores que vão desde o maior inóculo, da incapacidade, da resiliência econômica que cada lar tem, expondo as pessoas. E também a gente está fazendo estudos demográficos, porque, como disse a professora Paola e todos que me precederam, a Esther, é lógico que o vírus muta e ele adquire capacidades inusitadas de infectar os outros. Se eu fosse um vírus e morasse num pangolim, até encontrar um outro pangolim para eu passar para ele, para eu pular para ele, ia ser mais difícil. Mas isso é muito fácil quando você está numa cidade cada vez mais densa e cada vez mais móvel. Para se ter uma ideia, foi o controle da peste negra que permitiu o aumento da população da Europa para que você tivesse a primeira pandemia de transmissão direta, que foi a varíola, ou seja, aumentou a densidade populacional e se permitiu. Aliás, a peste só virou pandemia também por mobilidade, porque o receptor, que era o rato, viajava nos navios e ele conseguia viajar, por isso que as cidades Gênova, Firenze, Nápoles, né, elas eram que tinham os maiores, Veneza e Valência, na Espanha, eram os que recebiam do Oriente essa migração. O pessoal conseguiu... Foi também nessas condições que você iniciou um controle sanitário autoritário, porque você fazia lazaretos, confinava as pessoas, emparedava quem estava com a peste dentro de casa para morrer sozinho, e você também fazia quarentenas, que na realidade eram representações religiosas, místicas, dos 40 anos que o povo hebreu vagou no deserto, nos 40 dias que Jesus foi tentado por aquele que não se diz o nome, também no ambiente árido. Parece que ele se manifesta mais em regiões desprovidas de água, né? Aquele que não se pode dizer o nome. A terceira pandemia bacteriana global, ela só foi possível por causa da mobilidade. Se você tivesse cólera e fosse atravessar o oceano num barco à vela, você chegava morto e possivelmente toda a tripulação. Mas quando inventaram o navio a vapor, fizeram o canal de Suez e Panamá, você conseguiu transformar a cólera, que não viaja bem, num bicho viajante. Só que agora mudou tudo. Nós não só estamos cada vez mais próximos, como também estamos cada vez mais móveis. E o vírus, então, vai fazer o que sempre fez. Só que nós criamos um caldo de cultura muito propício para que ele encontre um semelhante, muito mais apetitoso, vulnerável e próximo para ser transmitido. Então, a patogenia da doença, nós estamos estudando desde os aspectos da biologia da interação vírus com o organismo do hospedeiro, as suas vulnerabilidades, como também nós ajudamos o vírus muito, e eu acredito que se não tiver uma estrutura de produção de vacinas em curto espaço de tempo, nós tivemos sorte de ter um corona com uma baixa letalidade, relativamente baixa em relação ao MERS. Se fosse hoje um vírus mais letal, nós estaríamos com uma situação absolutamente problemática. Então, eu simplesmente queria dizer para quem está ouvindo a gente na universidade que o estudo dessa pandemia talvez seja um exercício de multidisciplinaridade de tal importância, porque ele envolve aspectos de altíssima complexidade das bancadas, da genética molecular, né? Da fisiologia humana, como também aspectos muito mais estruturantes como a nossa forma de vida. E isso, ele veio fazer um PowerPoint
importantíssimo para todos nós a importância da ciência, do investimento em educação e principalmente da cooperação internacional, em termos de produção de... Porque é caro fazer uma vacina, não é, Esther? Jorge e Paula, fazer uma vacina quanto custa? 500 milhões, $1 bilhão para você fazer até todos os testes. Isso é muito por uma empresa. Ela não vai correr o risco, porque a ciência hoje, a indústria farmacêutica vende commodities. Então é mais fácil investir numa coisa que você não sabe, né? Hipertensão, impotência, queda de cabelo, você está investindo mais nisso do que em vacina. Mas o custo de não investir, quer dizer, para uma empresa é caro e o risco é alto, mas o custo do mundo não ter isso é muito, são centenas de trilhões de dólares. Então vai ter que ter mecanismo de cooperação até isso. Então está aí uma coisa para quem gosta de ciência e que difundir conhecimento. O vírus veio mostrar que a gente não consegue, para resolver um problema global, você precisa de uma solução integrada. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado.